Olá! Hoje trataremos de um dos temas mais importantes para a vida contemporânea, a energia. A energia, juntamente com a água, é um dos problemas do século XXI. Muitos analistas vivem preocupados com a utilização de forma irracional desses dois recursos. A energia, ela é fundamental porque ela é a capacidade de se realizar um trabalho. E para a gente ver um pouco o processo histórico da evolução da energia no mundo, eu vou convidar o professor Marival para ele falar da importância da energia para a vida moderna. Ok, Omar. Meu amigo e minha amiga, a história da energia confunde-se com a história da civilização. Isso é tão importante que vale a pena ver de novo. A história da energia confunde-se com a história da civilização. Imagine o homem pré-histórico usando a energia para aquecer o próprio corpo e espantar os animais selvagens. Era este o único uso da energia, além do próprio corpo. Agora venha para o dia de hoje. Será que o homem moderno se contentaria apenas com a energia do fogo? Claro que não. Hoje temos à nossa disposição uma parafernália de computadores, televisores, celulares, automóveis e muito mais. O consumo de energia na civilização cresceu milhões de vezes. Mas tem um problema. Cada vez que se usa a energia, existe um lixo energético que é dispersado pelo meio ambiente. E se houver reação química no meio, há também um resíduo material. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando você vai num posto de gasolina, que você coloca R$10 para abastecer seu veículo, você sabia que você usa menos de R$3 para movimentá-lo? O restante, R$7 ou mais, é dispersado pelo meio ambiente sob a forma de energia térmica e uma série de outros poluentes, alguns nocivos à saúde humana. Estamos diante de um desafio. A geração do agora precisa criar uma alternativa para que o lixo resultante do uso da energia não faça mal à saúde humana e possa até servir de alimento para o planeta. Há dois tipos de fontes de energia. As renováveis, aquelas que nunca se esgotam, como a energia solar, eólica dos ventos, como a biomassa da cana, óleos vegetais de todo tipo, como de soja, milho, entre outros. E nós temos a energia que sempre se esgota, que são as não renováveis. Essas energias não renováveis, elas marcam, digamos assim, a utilização da humanidade durante um certo tempo. É a que prevalece hoje, que é o petróleo, o carvão mineral, entre outras. Se a gente fosse fazer uma avaliação hoje, levantando os dados, de o que prevalece em relação ao consumo no mundo, a ordem seria petróleo, gás natural e eletricidade. Quando a gente avalia o Brasil, o consumo de energia brasileiro, notamos que o petróleo aparece também em primeiro lugar, seguido da biomassa, com destaque para a cana-de-açúcar, por causa do etanol, superou recentemente. O terceiro grupo seria a hidroeletricidade, que seria a terceira fonte de energia brasileira. Sabemos que, dentre as várias fontes de energia, é preciso destacar algumas. O petróleo, sem dúvida, é a fonte mais usada pelo planeta e pelo Brasil. A humanidade, depois da descoberta do petróleo na segunda revolução industrial, ela mudou o seu comportamento. Os produtos advindos do petróleo, como todas as tintas, praticamente, os automóveis que são movidos através da combustão de óleos e combustíveis como gasolina, entre outros. Enfim, e vários outros utensílios na química fina, na indústria de remédios, entre outros. O petróleo é, sem dúvida, a fonte mais usada do planeta. O petróleo são micro-organismos sedimentares, cobertos por sedimentos, formados há 70 milhões de anos atrás, estão localizados nas bacias sedimentares, e vários países possuem uma abundância desse petróleo, com destaque para o Oriente Médio, uma região que foi mar, uma bacia sedimentar, e os fitoplânctons marinhos acabaram formando o que a gente chama de petróleo nessa região. O destaque dessa região é por causa dos conflitos que há e que sempre ocorreram nessa área em busca desse, digamos assim, ouro negro durante os últimos, talvez, 200 anos, mas principalmente nos últimos 50 anos, com destaque para a crise do petróleo na década de 70, que impulsionou toda uma mudança no comportamento comercial
desse minério fundamental para a vida contemporânea através da criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que criou um cartel que estabeleceu preços. Nós vivemos hoje uma alta dos preços do petróleo nunca vista e todos acreditam que essa alta é muito fruto do aumento do consumo, principalmente de países emergentes como Brasil, Índia, China, que vieram consumir em grande escala esse produto, antes consumiam um pouco, principalmente a China, que é um destaque hoje na economia mundial. O petróleo no Brasil é encontrado principalmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é dono sozinho de aproximadamente 80% do petróleo brasileiro na bacia de Campos. Mas é preciso relatar que há outros estados também que produzem petróleo, como é o caso do Rio Grande do Norte, a própria Bahia, Sergipe, o estado do Amazonas, mas em escala menor. A maior parte do petróleo brasileiro é encontrado no mar, no oceano, na plataforma continental, numa extensão do continente submersa. O Brasil desenvolveu uma tecnologia em extração de águas profundas. A Petrobras é campeã hoje no processo de extração de petróleo em águas profundas. E por isso o Brasil se destacou recentemente, descobrindo novos poços na Bacia de Santos. Você não vai poder esquecer disso. Na Bacia de Santos, em São Paulo, próximo ao Rio de Janeiro, próximo à Bacia de Campos, novos poços de petróleo que estão sendo avaliados. E o Brasil pode ser um dos países de maior produção de petróleo no mundo, caso seja confirmada o volume de petróleo existente nessas novas bacias descobertas. Outro produto também que a gente não pode esquecer é o carvão mineral. O carvão mineral foi a base da primeira revolução industrial, foi fundamental para o desenvolvimento da indústria moderna, que é fundamental para a indústria logo depois contemporânea, existente hoje. Esse carvão mineral é também encontrado em bacias sedimentares, é também encontrado em elementos, em áreas que foram cobertas, digamos assim, por sedimentos. A bacia sedimentar em que encontramos o carvão, normalmente são antigas florestas soterradas. Então o carvão normalmente é fruto de antigas florestas soterradas. É bom lembrar que o carvão mineral ele é encontrado em abundância em várias áreas do planeta, mas há algumas áreas tradicionais muito importantes. Primeiro, a Mandchúria, na China. A China tem muito carvão, por isso que usa muito, polui muito hoje no mundo. Há também outras áreas, como nos Estados Unidos, na Índia, a Alsácia-Lorena, na Europa, entre França e Alemanha, foi disputa, alvo de guerras por isso, mundiais. Mas o Brasil possui reservas na região sul. Porém, as reservas são de má qualidade. O carvão brasileiro é chamado hulha, não é o antracito de boa qualidade. E por isso nós somos obrigados a importar carvão mineral. É bom lembrar que o carvão mineral é usado para 3 coisas. Para a siderurgia, fabricação de aço, para a metalurgia, derreter metais de todo tipo, e a termoelétrica, que é quando você queima carvão, produção de eletricidade, que é um absurdo, polui muito, mas é também usado para isso. Há também uma terceira fonte importante, que é a nuclear, que apesar do risco, da preocupação que se tem, nós sabemos que hoje se tornou uma alternativa diante do aquecimento global, uma vez que a energia nuclear joga zero na atmosfera de poluição, pelo menos na atmosfera é zero, apesar dos seus resíduos são tóxicos e perigosos. É uma solução, uma alternativa e tem crescido no mundo todo. Mas o destaque maior hoje, quando se fala em fonte de energia, é o Brasil. O Brasil e seu etanol, porque as fontes de energia alternativas, como eólica, solar, têm crescido, se mostrado bastante eficientes, têm ajudado a compor a energia do mundo. Porém, o etanol tem crescido muito na sua utilização, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Infelizmente, os Estados Unidos usam o milho como fonte de produção de etanol. O Brasil usa a cana-de-açúcar, que produz menos problemas em relação aos alimentos. Mas há muita crítica que a cana tem crescido muito, ocupando área de produção de alimentos. Mas o etanol tem sido uma solução, porque, de certa forma, polui menos que a gasolina. E, por isso, o Brasil é uma referência e está sempre presente nas provas. Eu preciso que você também lembre do biocombustível, que é uma realidade brasileira. A gente já tira do óleo de soja, o óleo de girassol, de mamona, entre outros, essa substância que polui menos que o óleo diesel e também é uma referência, enfim, na questão da diminuição dos gases que promovem o aquecimento global. O Brasil também tem sido referência, justamente com China e Índia, na fabricação dos biodigestores. O que seria isso? Seriam áreas em que se pega os lixões, ou mesmo bagaço de cana, sobras da agricultura, se enterra, deixa que as bactérias anaeróbicas produzam o metano,
que é poluente e tal, mas você cobre, absorve esse metano, queima, produzindo um pouco de CO2, porém, produz eletricidade. Quer dizer, usar o lixo para produzir eletricidade orgânico tem sido uma das soluções mais eficientes, mais importantes, e o Brasil é referência nesse fato. Então estude, fique ligado em nossas aulas e boa sorte. Um abraço. Fique com Deus.